É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Vamos na Bíblia sem perda de tempo, irmãos. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 19. Quem trouxe a Bíblia, diga glória a Deus. Então vamos abri-la, né? Segundo Samuel 19, e o versículo 31 a seguir. Glória a Deus. Segundo Samuel 19, 31. Se quiser tirar um pouquinho o delay, deixar mais fraquinho. Epígrafe diz: Barzilai encontra-se com Davi. Glória a Deus. Segundo Samuel 19, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus, queridos, ó. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei, o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? Por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo, Quimã, que passe com o rei meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Amém? Somente até aqui eu convido os irmãos para sentar, irmãos. Falar um pouquinho sobre o Barzilai. Aliás, o nome Barzilai tem um significado bem interessante. Barzilai significa homem de ferro. Então, quando você lê na Bíblia o nome Barzilai, o significado é homem de ferro. E eu acho que faz jus a ele, porque ele está com 80 anos. Não é qualquer pessoa que vive 80 anos, né? Então, uma pessoa conseguir chegar aos 80 e pouco, 90 anos, realmente é uma pessoa que a gente costuma chamar de cerne, né? Cerne é aquela partezinha mais dura da madeira, né? Então, o Barzilai, o seu nome significa homem de ferro. Esse homem, ele foi um grande amigo de Davi. Davi, ele era rei de Israel, e Davi teve um problema muito sério com o seu filho Absalão. O Absalão tentou derrubar o pai do trono, levantou-se contra o pai, perseguiu Davi para matar, e Davi, para não fazer um combate direto com o filho, que também ele não queria pesar a mão dele contra o filho, ele preferiu fugir. E nessa fuga de Davi, irmãos, Davi passou momentos difíceis. E quando a gente passa momentos difíceis, é que a gente conhece o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo você não conhece na saúde, na prosperidade, nos dias bons. O verdadeiro amigo, você vai conhecer ele nos dias maus da tua vida, né? É aquele momento que você está enfermo, é aquele momento que o teu dinheiro acabou, que você está desempregado, que as coisas estão tudo errado para você, que todos te abandonam. O verdadeiro amigo, ele está ali do teu lado, né? Então, o Davi, ele, nesse tempo difícil, ele conheceu quem realmente era amigo e quem não era.
Porque quando Davi estava no trono ali, irmão, coroa, cetro, mandando, desmandando, mesa farta, multidão sentando-se à mesa para se banquetear, muitos bajuladores estavam ali do lado de Davi, não porque gostavam ou porque amavam a Davi, mas estavam do lado de Davi pelo que Davi oferecia, né? Uma mesa farta, vários privilégios, então muitos bajuladores se aproveitaram. Mas quando Davi ele foge e que ele não tem nada mais daquilo que ele tinha, só restou para Davi os verdadeiros amigos, e foram poucos. E entre os que restaram estava esse homem por nome de Barzilai. Ele morava em Rogelim, ele tinha, a Bíblia diz que ele era um homem grande, e esse grande aqui não é estatura, é na condição financeira. Então era um homem que tinha uma condição financeira boa, e pelo fato de ele ter uma condição financeira boa, ele sustentou Davi e os homens que com Davi estavam. Então foi aquela pessoa, irmãos, assim, que esteve ao lado de Davi na hora que Davi mais precisou, né? E quando Davi recuperou o trono, a autoridade, o governo novamente, então Davi quis o quê? Davi quis recompensar o Barzilai. Então nós lemos aqui quando Davi estava voltando para Jerusalém. Ia uma comitiva, e entre as pessoas da comitiva estava Barzilai, estava o seu filho Quimã, e eles estavam acompanhando Davi, atravessando ali. Está dando uma picotada, parece, né, Natanael? Aqui pelo menos está dando um... Então, quando eles estavam ali atravessando o Jordão, o Davi fez uma proposta para o Barzilai. Vai comigo para Jerusalém, fica no palácio e eu vou te sustentar para o resto da vida. Foi aí que Barzilai ele disse assim, né? O teu servo não vai contigo porque já tenho 80 anos, sou velho, já perdi o apetite, ele disse que já não tinha mais gosto pela comida, disse que já não sabia discernir aquilo que era bom daquilo que era mal, claro, isso no tocante às coisas da vida, né? E disse que os seus ouvidos já não poderiam mais ouvir a voz dos cantores e cantoras, surdez pela velhice. Então, Barzilai, irmãos, uma coisa que eu aprendo aqui com Barzilai, é que o Barzilai, ele reconheceu os seus limites. Porque tem gente que não reconhece, né? Você vê aí, cara de 80 anos casado com menina de 20. O que é isso? É falta de reconhecer o seu limite, né? Então, tem gente, irmão, que não aceita a velhice. A pessoa, ela envelheceu, ela tem limites, vários são os limites físicos, né, que a pessoa vai tendo à medida que os anos vão avançando, só que nem todos reconhecem o seu limite. Então, Barzilai era um homem bem centrado, bem pé no chão assim, e ele sabia que aquilo ali não era para ele. Ele sabia que a proposta era uma proposta boa, mas o problema era ele não tinha como aproveitar, né, aquilo que estava sendo oferecido para ele. Então ele abriu mão, porque ele reconheceu os seus limites. Mas Barzilai, irmãos, ele tem vários significados. Barzilai representa, irmão, isso aqui é uma coisa muito importante, Barzilai representa aquela pessoa forte, que Deus coloca do nosso lado, para nos ajudar quando a gente precisa. Tomara Deus que cada um de vocês aqui tenha um Barzilai, né? Que quando você precisar, aquela pessoa esteja do teu lado. E a ajuda nem sempre é financeira. O caso aqui de Davi foi mais financeira, né? O homem bancou Davi, mas bancou porque amava, gostava de Davi. Mas Barzilai representa uma pessoa forte que Deus coloca do nosso lado para nos ajudar. Quando você diz assim, ó, eu não aguento mais, eu não consigo mais, eu não posso mais, o Barzilai que está do teu lado, ele te dá uma palavra de apoio. Ele diz, não, você vai conseguir, vai dar certo. Então, todas essas pessoas que te apoiam, de várias maneiras, às vezes você não entende que é o Barzilai que Deus colocou do teu lado para te ajudar, né? Agora, Davi, ele soube que Barzilai era um amigo, que Barzilai era ajudador, e Davi reconheceu tudo aquilo que Barzilai fez por ele.
Davi entendeu que aquele homem foi colocado do seu lado por Deus para ajudá-lo. Amém? Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Barzilai, irmão, representa... Está terrível. Barzilai representa aquelas pessoas fiéis, irmãos, que nunca nos abandonam. As pessoas podem fazer o que quiser, podem falar o que quiser, pode acontecer o que acontecer com a tua vida, mas os verdadeiros Barzilai são as pessoas fiéis que jamais nos abandonam. Davi foi abandonado por várias pessoas, vários que se diziam amigos, foi e abandonou Davi. Barzilai não. Então, o Barzilai, que é aquela pessoa que Deus coloca do teu lado, é aquela pessoa fiel, que ela não te abandona. Ela vai estar com você sempre. Sempre que você precisar, você liga, ela vai te atender. Você manda uma mensagem, ela vai te responder. Você bate na porta da casa dela, ela abre a porta da casa para você. Você é aquela pessoa que está em extremo desespero e essa pessoa, ela está do teu lado para te apoiar, para te encorajar. Porque tem palavras, irmãos, que fazem um efeito na nossa vida maior do que o dinheiro. Na maioria das vezes o dinheiro não consegue, irmão, fazer o efeito benéfico como uma palavra de um amigo faz na vida da gente, né? Como é bom ter alguém que acredita na gente, como é bom ter alguém que apoia a gente. E isso Davi encontrou em Barzilai, uma pessoa amiga, uma pessoa fiel, que não abandonou Davi em nenhum momento da vida dele. Barzilai também representa aquelas pessoas generosas, irmãos, que mantêm a igreja, né? São aquelas pessoas que você pode contar, né? Ela traz o seu dízimo, traz a sua oferta, contribui, é feito um propósito para construir, para fazer alguma coisa na obra de Deus. Ela diz, pode contar comigo. Então, Barzilai representa também, meus irmãos, essas pessoas generosas que ajudam a manter a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Queira Deus que nessa noite aqui os irmãos sejam um Barzilai desse aí, né, que estão aí para fazer a obra de Deus, ajudar a manter o trabalho do Senhor, em nome de Jesus, né? E Barzilai tem uma coisa interessante aqui, irmão. Tudo que ele faz é sem esperar nada em troca. Amém? Eu me lembro de um desenho animado quando era criança, irmão. Adolescente, tinha um desenho chamado Dick Vigarista. Os irmãos mais velhos aí vão lembrar. O Dick Vigarista, ele tinha um cachorro. O cachorro era chamado Mudley, né? E esse cachorro, irmão, ele só fazia as coisas mediante recompensa. Medalha, é o que ele pedia. Cada vez que o Dick estava em apuro, ele pedia socorro e o cachorro dava um sorriso sarcástico e dizia, medalha, medalha, medalha. E se não houvesse recompensa, o cachorro não ajudava. Então tem pessoas, irmãos, que sempre faz esperando receber, né? Barzilai não. Ele fazia porque gostava. Ele fazia porque considerava Davi. Ele fazia porque via em Davi o escolhido do Senhor. Ele fazia porque sabia que os recursos que ele dispunha eram vindos da parte de Deus. Então Barzilai, ele ajuda, mas ele não espera recompensa, ele não espera nada em troca. E isso é maravilhoso, irmãos, né? Porque essas pessoas que, meu Deus, às vezes faz uma coisa tão pequena, e não que a gente não deva ser recíproco, é óbvio que sim, mas nem sempre a gente pode ser recíproco em determinadas coisas. E muitas das vezes, quando não há esse retorno, a pessoa, não faço mais. Não. Barzilai, ele não esperava receber nada em troca. Tanto que Davi diz, vem para o palácio. Ele diz, não, para o palácio eu não vou. Já estou com 80 anos. Né? Quem sabe que mesmo sendo chamado homem de ferro, o ferro tem um problema. O que acontece com o ferro? O ferro enferruja, né? Quem sabia que todos nós temos ferro no nosso organismo? Segundo a ciência, um homem normal, assim que não é muito gordo nem muito alto, ele tem no seu corpo ferro suficiente para fabricar um prego pequeno. Então, os caras fumar, né? Depende do físico, quem sabe fabrica 2. Mas todos nós aqui temos ferro. O ferro é tão abundante
é um dos materiais mais abundantes na terra, é o ferro. É tão abundante que todo ser humano ele tem ferro no seu corpo, né? Só que o ferro, irmão, enferruja. O tempo consome. Então, Barzilai chegaram a 80 anos. Irmão, ele estava montado num cavalo, irmão. Ó, presta atenção, né? Ele estava montado em um cavalo, acompanhando uma comitiva, rodeado de soldados, guerreiros. Então, era um homem, digamos assim, extremamente forte. Mas estava chegando no fim da sua vida. Mas um homem de coração fantástico, um homem que ajudava sem esperar nada em troca, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu quando me converti, irmãos, eu aprendi a dar oferta e dízimo sem esperar nada em troca. Em 86, quando eu aceitei Jesus, o discurso na igreja era: você ama a obra de Deus, vamos fazer a obra de Deus, vamos ajudar a obra do Senhor, vamos evangelizar, traz tua oferta, traz teu dízimo. Eu aprendi a abençoar a obra de Deus sem esperar nada em troca. De uns anos para frente, a igreja mudou o discurso. E aí eles começaram a dizer: você traz e Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar isso. E hoje nós estamos acostumados a querer trocar com Deus. Sabe? Né? Você dá aí 10, Deus te dá 1000. Isso me faz lembrar os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil. O cara dava um espelho para o índio e levava 2 pepitas de ouro. E o índio ficava feliz da vida, achando que fez o melhor negócio. Tem gente que acha que Deus é bobinho. Ah, Deus, eu vou dar 10 para o Senhor, Deus vai me dar 1000. Irmão, vamos entender que tudo que a gente faz para o Senhor e para a sua obra, se vier retorno, amém. Mas se não vier, na eternidade virá. Né? O que Jesus promete, irmãos, em Apocalipse 22, 12, é trazer a recompensa no dia da sua vinda. Tanto que ele diz: cedo venho, e o meu galardão está comigo, o meu pagamento, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, vai haver uma recompensa? Vai. Mas, irmãos, a gente tem que servir por amor. Amém, meus irmãos? A gente tem que amar, fazer as coisas para Deus, sem esperar nada em troca. É óbvio que Deus é bom, mas agora tudo vai em torno de troca, né? Às vezes tem casais que vivem troca-troca. Ah, se tu fazer isso, eu faço aquilo. Se tu fazer isso, eu te levo lá. Se tu fazer isso, eu compro aquilo. Poxa, quer dizer, tudo é trocado? Ei, meus irmãos? Existem vários casais que vivem de troca. Você faz isso, eu faço aquilo. Me dá isso, eu te levo lá, eu compro aquilo. Quer dizer, se não fazer, não compra, não dá. Então tem que ser troca. E assim nós vamos fazendo troca na família, vamos fazendo troca com os amigos, vamos fazendo troca com Deus, e tudo é trocado. Barzilai não, ele fazia sem esperar nada em troca. Por quê? Era homem de Deus, homem que tinha visão, meus irmãos. Homem que sabia que a sua capacidade, a sua condição financeira, tudo que possuía, vinha de Deus. Amém? Então, isso é maravilhoso. E tem uma coisa aqui que me chama muito a atenção, é que Barzilai, ele valorizava a família. Veja que o rei diz: venha para o palácio. Ele fala: não, eu vou voltar para casa e a hora que eu morrer, eu quero ser sepultado lá junto do meu pai e da minha mãe. Então, ele preferiu voltar e ficar com a família do que ir ao palácio e ficar entre os reis. Então, para Barzilai, a família tinha valor. Eu não sei quanto que a tua família vale para você. Tem muita piadinha relacionada à família, né? Parente bom é parente longe, né? Ah, parente, tem piada de parente, piada de sogra, piada de cunhado, o termo pejorativo com o nome cunhado ou cunhada, que os irmãos devem saber algum termo pejorativo que os pessoal usam. Muita piadinha envolvendo a família. E a família, irmão, é uma dádiva. A família é um presente de Deus para nós, irmãos. Meu irmão, se tu precisar de um rim, provavelmente que alguém da tua família
vai poder te ajudar. Se você precisar de sangue doado, provavelmente a tua família vai poder te ajudar, porque tem o mesmo DNA, geralmente o mesmo tipo sanguíneo. Se você precisar de alguma coisa, de um apoio, de um teto para se abrigar, se você precisar às vezes de um dinheiro emprestado, se você precisar de uma ajuda, você pode ter certeza que a tua família, por mais imperfeita que ela seja, mas ela vai te ajudar. Então a gente precisa reconhecer a importância da família. Tá bom, meus irmãos? Esse negócio, você pode ver, não é o caso dos irmãos, mas, poxa, eu presenciei muito na vida isso, na minha época de jovem. O cara emprestava o tênis para o colega, mas não emprestava para o irmão. Quer dizer, o colega valia mais do que o irmão. O colega pedia, porque nós viemos eu venho de família pobre, meus amigos eram pobres. E às vezes eu nunca pedi roupa emprestada, que eu uso a mesma sempre, mas não peço nada emprestado, né? E tal, mas tinha colega que emprestava tênis, emprestava camisa. Rapaz, brigavam entre irmãos para não emprestar, e quando o colega, o vizinho pedia, o cara dava. Cara que ele é capaz de lavar o carro do vizinho, mas não lava o carro do pai. Meninas que são capazes de lavar a roupa da vizinha, lavar louça, varrer casa de um estranho, mas não é capaz de fazer para a mãe. Então, às vezes, as pessoas dão mais prioridade e valor para os de fora do que propriamente para a família. E nós devemos entender que a nossa família, ela tem valor para nós sim, meus irmãos. Que essa família que você tem, você não escolheu, mas Deus deu essa família para você. Então, prioriza e valoriza, né? E a vida passa tão rápido, né? Eu me lembro quando a minha mãe fez 71 anos, nós fizemos um bolo de aniversário, e o meu irmão falou assim, talvez este seja o último aniversário da mãe. De fato foi. O aniversário foi dia 1º de maio, e ela falece 23 de setembro de 2004. Então, veja, eu não imaginava que seria o último aniversário. A gente nunca imagina quando é a última vez que a gente fala, né? Tem esse pastor aí da Assembleia de Deus Madureira, o bispo Samuel. O cara estava nos Estados Unidos, aí ligou de noite para a mulher, conversou, segundo eu vi ele falar, deram um monte de risada na noite anterior. De manhã ela tem um mal súbito, uma embolia pulmonar, e ela morre sentada no sofá. E a última vez que ele falou com ela foi aquela ligação à noite, né? Ele jamais imaginava que seria a última ligação. Se ele soubesse que era a última ligação, talvez teria falado mais, conversado mais, teria dito algumas coisas que geralmente ele não fala. Então é assim, meus irmãos, a gente nunca sabe quando é a última vez, quando é a última conversa, quando é o último encontro, quando é o último jantar junto, a gente não sabe. Então o que a gente tem que fazer então, pastor? Valorizar as coisas boas que a gente tem em família. Seja filho com pai, pai com filho, sogro com... Enfim, família, e é isso. Então, o Barzilai, ele poderia, né? As pessoas que buscam muito ostentar, né? Ah, não, vou lá para o palácio, vou ficar lá com o rei, com os príncipes. Não, vou voltar para junto da minha família. Glória a Deus, que palavra bonita. Quem prestou atenção que a gente leu isso? Então, para ele, a prioridade não era ostentar, a prioridade dele não eram as amizades. Sabe, irmão, quando a gente é novo, a gente faz muita escolha errada. A gente prioriza um namoro do que o pai e mãe, prioriza um emprego, às vezes, do que pai e mãe, prioriza um amigo mais do que pai e mãe. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vê que aquele namoro não era tão importante, que aquele emprego não era tão importante, que aquele amigo não era tão importante, e que a importância maior era a nossa família. Mas quando a gente é jovem, a gente não percebe. Mas agora a gente tem que entender que precisa dar valor para as pessoas. Amém, igreja do Senhor? E o Barzilai foi esse homem, né? Vamos, Barzilai. Vai ter música, vai ter cantores, vai ter uma mesa farta, vai ter um monte de coisa boa. Barzilai diz, olha, eu prefiro voltar e ficar com a minha família e depois
quando eu morrer, ser sepultado junto de meus pais. Né? Mas aí o Barzilai disse, eu tenho aqui o Quimã, que é meu filho, se o senhor quiser levar ele, né, aí, e fazer o que bem parece aos olhos do senhor, aí é contigo. Mas eu prefiro voltar. E de fato, Barzilai voltou para a cidade de Rogelim e lá ficou. Então, tem tanta coisa que a gente aprende com esse homem, irmãos, né? E para finalizar aqui, uma coisa que todo mundo já sabe, não é novidade, a vida é passageira. Passageira. A Bíblia diz, irmãos, que o homem é como a erva do campo. De madrugada nasce, cresce, e quando vem o sol queima e o seu lugar já não se acha mais. A Bíblia diz que a vida, irmão, é como a agulha do tecelão. Tu já viu uma agulha de tecelão, como ela é rápida? Né? Ela vai fazendo os pontos precisos e vai confeccionando e tal, aquela coisa muito ágil. Diz a Bíblia que a nossa vida é como a agulha do tecelão. Tiago diz que a nossa vida é como vapor, né? Aquela neblina que você amanhece o dia, ela está ali, dentro de minutos ela desaparece e o dia está claro. Então a nossa vida passa depressa. Inclusive a Bíblia diz no Salmo 90 que a nossa vida, os nossos dias passam voando, meus irmãos. Glória a Deus, né? Você tem uma certa idade, é inevitável a morte. Inevitável. Não há como evitar a morte. Ricos e pobres morrem, importantes e menos importantes morrem. Crente morre, ímpio morre. A morte é uma sentença dada por Deus. Gênesis 3, versículo de número 19, o Senhor disse para Adão e para Eva, do suor do teu rosto você vai comer o teu pão de cada dia, e você é pó e voltará a ser pó. Então não tem como fugir disso. Mesmo que a pessoa seja um ateu. Pastor, eu não acredito em Deus. Mas Gênesis 3,19 vai se cumprir até na vida do ateu que não crê em Deus. Porque é pó e voltará a ser pó. Então a vida é muito curta para a gente ficar preso em coisas ruins. Seja feliz. Procure se alegrar. Procure aproveitar as oportunidades que Deus te dá, né? Procure viver dias bons. Pastor, tem crente, irmão, que ele parece o cavaleiro do Apocalipse. Já falei isso aqui. Os cavaleiros do Apocalipse ali, irmão, é um pior do que o outro. Vem o cavalo branco, que é o anticristo. Vem o cavalo vermelho, que é a guerra. Vem o cavalo amarelo, que são as pestes e doenças. E por fim vem o cavalo preto, que representa a fome. Então é uma sequência de tragédias e calamidades que sobrevêm à terra. E tem crente que ele é como o cavaleiro do Apocalipse. Ele acha que a vida dele é um caos, uma tragédia. E não, meus irmãos. Posso lhes garantir pelo Espírito Santo de Deus que Deus tem dias melhores para cada um de nós aqui ainda, meus irmãos. Dias de profunda alegria. Irmãos, eu acredito muito no Salmo 30, verso de número 5, que diz: o choro dura uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Creio muito em Eclesiastes capítulo 3, que fala que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E lá diz, há tempo de chorar, mas há tempo de rir também, meus irmãos. Glória a Deus, amém? Então, você não vai ficar preso no choro a vida toda. Pastor, mas homens de Deus foram provados. Isso é passageiro, é temporário, meus irmãos. Você pegar a vida de Abraão, teve prova, mas teve dias maravilhosos. Se você pegar a vida do Jó, muito se baseia no sofrimento de Jó. Não, aquilo foi um estado passageiro. Toda a dor que Jó passou foi um estado passageiro, momentâneo. Após a prova, grande vitória veio sobre a vida do Jó. Meu Deus, é impossível que você vai ficar nessa situação a vida toda. Eu recuso a acreditar que a tua vida não tem solução, que a tua vida não tem melhora, que a tua vida e o teu problema não tem saída, porque diante de um Deus poderoso,
todas as coisas se tornam possíveis, meus irmãos. Ele abre porta onde não há porta, Ele faz coisas maravilhosas acontecer. Quantos creem no poder desse Deus? Diga amém, Jesus. Vamos crer, meus irmãos, né? Abençoe aquele a quem você puder abençoar. A palavra é muito clara, né? Se o teu inimigo tiver fome, o que é para fazer, irmão? Pelo menos uma comidinha tem que dar. Não vai fazer lá que nem o veneno na panela, né? Teu inimigo tem fome, dá de comer. Tem sede, dá de beber. Esses dias eu vi um pastor pregando na internet: olha, você não tem que amar o inimigo. Agora a pessoa pegou uma febre, né? Eu posso perdoar, mas não quer dizer que eu vou sentar na mesa com ele. Ah, é? Quem sabe que nós vamos ter a ceia no céu? Jesus fala assim: Benjamin, eu vou te perdoar, mas não quero tu na minha mesa. Rapaz, eu vi uma meia dúzia de pastor, gente no podcast falando uma asneira dessa. Meu Deus, eu tenho que concordar com Alexandre de Moraes, que a internet deu voz aos imbecis. Quanto imbecil usando o microfone para propagar imbecilidade, meus irmãos. É um ridículo essas coisas. A internet está cheia de heresia, porque microfones na mão de imbecis. Ora, que perdão é esse que me proíbe de sentar à mesa com alguém a quem eu perdoei? E eles estão lá. As pessoas não têm fé, eles têm superstição no evangelho. Eu estava vendo aquela menina que foi até... Não sei se foi atriz ou o que foi, acho que Luana Piovani, está construindo uma casa, em cada cômodo ela enterrou uma Bíblia. Bíblia foi feita para enterrar, irmão? Isso é coisa de macumbeiro, isso é coisa de simpatia, né? Aí, quarto, sala, casa enorme, irmão, foi umas 20 Bíblias na casa, tudo enterrada, né? Faz o concreto, deixa o quadradinho, enterra as Bíblias para trazer bênção. Irmão, a palavra enterrada não vai mudar a vida de ninguém, ela só muda quando está no coração. Quer dizer, a Bíblia enterrada em toda a casa, mas se embriagando, fumando, fazendo um monte de coisa errada. Irmão, vamos deixar de besteira, irmão. O que tem de coisa supersticiosa. Então a gente vê, eu posso perdoar, mas não quer dizer que eu vou... Ainda usa a Bíblia, né? Porque Jesus deu o bocado molhado e Judas saiu, porque Jesus perdoou, mas não quis Judas na mesa. Não torça a Escritura, pelo amor de Deus. Perdoar quer dizer dar uma nova chance. Perdoar quer dizer que vai voltar a caminhar junto. Isso é perdão. Agora, imagine Deus nos perdoar e não nos querer por perto. Tu acha que é assim? Deus perdoou nós, mas não quer ver a nossa cara. Olha, vocês estão perdoados, mas não me aparece ninguém aqui. Não tem como. Quem perdoa, irmão, perdoa. Deus é tão bom com a gente, irmãos. A gente faz, às vezes, tanta coisa e fala tanta coisa e Deus perdoa. Quem entende que Deus é bom? Amém? Quem ama e se alegra de saber que Deus te dá uma nova oportunidade? Pois é. Então é isso aí, queridos. Deus abençoe, a hora foi embora, fiquemos de pé. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero andar nas ruas de ouro. Mas para andar nas ruas de ouro é preciso